Olá, galera. Meu nome é Ângelo dos Santos, também conhecido como Saci Trilheiro nas redes sociais. Eu moro em Brasília, sou servidor público federal. E você está no quadro Viagem e Terapia. Quando eu tinha 17 anos, eu descobri que eu tinha um câncer entre o fêmur e a bacia. Nessa época eu morava ainda no interior do Paraná, eu morava no sítio, trabalhava na roça, jogava futebol. E descobrir que tinha um câncer aos 17 anos foi uma barra bem dura que eu tive que enfrentar naquele momento. Então, quando eu descobri, eu passei por alguns médicos, fiz alguns exames, e aí eu fui para fazer a primeira cirurgia. E até então eu achava que era só fazer a cirurgia para tirar um tumor, alguma coisa que estava me incomodando, não tinha a menor ideia ainda que seria câncer num primeiro momento. Mas nessa primeira cirurgia o médico já queria cortar minha perna. A minha mãe na época que não deixou porque eu não sabia. Aí se passaram 40 dias, eu fiquei com uma perna que não tinha mais movimento, não tinha mais circulação, inchou muito, doía muito e me causava dores e febres. Até que o médico chegou para mim, abriu o jogo e disse: "Olha, o que você tem é grave, é câncer e você precisa decidir entre amputar ou não a sua perna." Eu, com 17 anos na época, não tinha internet, não tinha rede social para que eu pudesse procurar ajuda, para que eu pudesse ver outras pessoas que também tinham passado pelo mesmo problema. Aí eu procurei ajuda de amigos, de parentes para tomar a decisão e pensando que eu ia colocar uma prótese logo e que ia suprir pelo menos em partes a minha deficiência física de não ter perna, eu disse para o médico que ele podia tirar a perna. Foi uma decisão complicada, mas eu vi naquele momento que era a única saída. No dia 10 de agosto de 94, fui para a sala de cirurgia logo cedo. No final do dia eu estava sem perna, no outro dia foi uma barra olhar, erguer o lençol na cama do hospital e ver que não tinha mais a perna ali. Foi muito difícil naquele momento. Mas eu estava muito animado, assim. Eu sabia que a doença não tinha mais, né? Eu pelo menos achava que não ia nunca mais ter aquela doença, porque saiu a perna e saiu tudo, toda a doença junto. Então depois disso eu me recuperei, coloquei prótese, fui trabalhar, fui estudar novamente, fui viver a vida e viver meus projetos. Só que no começo de 97, comecei a sentir uns sintomas, algumas coisas estranhas novamente. E fui fazer um exame e o tumor tinha voltado, na mesma região onde eu tinha tirado a perna. Só que agora, para o meu desespero, não tinha mais perna para tirar, não tinha como resolver aquela situação com uma cirurgia. Então o médico me passou 40 sessões de radioterapia. Eu comecei a fazer as sessões de radioterapia e como o tumor era próximo à bexiga, intestino, logo depois da 10ª sessão, mais ou menos, eu tive que colocar uma bolsa de urostomia e colostomia, porque a radioterapia ela queima os tecidos e queimou o intestino e queimou a minha bexiga e não tinha como funcionar normal, né? Então, usando aquelas bolsas, eu não conseguia mais viver, parar de pensar no como que eu ia viver a minha vida. Eu fiquei meio que travado assim. Eu não tinha muito pensamento de plano futuro. Eu achava que eu ia morrer porque o diagnóstico do câncer, o médico não garantiu que tinha cura com tratamento. Então meu pensamento era, logo eu vou morrer, para que que eu vou fazer alguma coisa? E além disso, eu não consigo porque eu tenho duas bolsas na barriga. Como que vai ser trabalhar com isso? Como que vai ser ir para a escola? E se isso fura, enfim, causa algum problema? Eu não queria fazer nada. Eu estava muito fechado a mim mesmo, né? Mas, mesmo assim, eu não me fechei totalmente para o mundo. Em 98 eu me casei lá no Paraná com a minha ex-esposa, que a gente não tá junto hoje, mas eu vim para Brasília e casei de novo.
Então eu não fugi totalmente da vida social, né? E aí ela fazia um curso superior, ela fazia matemática na universidade. E no começo de 99, eu fui assistir uma formatura da irmã da minha ex-esposa. ah, e aí era uma formatura no estádio ou melhor, num ginásio de esportes lá em Ponta Grossa. E eu sentado na arquibancada com os meus amigos e família e vendo ela lá na quadra onde era montado todo o palco, recebendo recebendo o diploma de formatura. E aquela visão, aquela situação toda me animou muito. Então eu comecei a pensar na vida assim: olha que legal, putz, imagina eu fazer algum curso superior e estar nesse lugar, né? Eu comecei a me visualizar naquela situação, na, saindo daquela minha vida que estava tipo estagnada. Deixei de pensar que eu tinha aqueles impedimentos que eram da minha cabeça, lógico, né? Que eram as bolsas, a possibilidade de morrer logo. E naquele ano eu decidi fazer o curso de Geografia na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu fiz o vestibular no meio do ano de 1999, passei e comecei a cursar Geografia em 2000. Fiz o curso todo, me adaptei a conviver com as bolsas de urostomia e colostomia, ia para campo, fazer as aulas de campo. Nesse meio tempo me separei, a minha vida mudou bastante também, foi um momento difícil, né, em 2002, mais exatamente. Mas eu era apaixonado pela geografia. Eu ia para a universidade, ficava lá o dia inteiro fazendo minhas coisas, estudando, enfim. E me formei no final de 2003. Em 2004, arrumei emprego na minha cidade. Em 2005, a minha colostomia, que é a bolsa de colostomia do intestino, por sorte, foi conseguido fazer a reversão. Hoje eu não uso mais colostomia, eu uso somente urostomia. E em 2006 eu passei no concurso para o Departamento Nacional de Produção Mineral aqui em Brasília e vim embora. Peguei meu Ford Ka adaptado na época, né? E vim para cá, 1.300 quilômetros de estrada. Cheguei aqui, né? Achei um canto para viver. Logo conheci minha atual esposa no trabalho, que a gente casou depois, né? Então, chegando em Brasília, eu queria fazer algumas coisas, eu queria fazer algum esporte, né? Então eu descobri o remo. Em 2008 eu comecei a praticar remo aqui no Lago Paranoá. Foi de 2008 a 2012. Nesse intervalo eu competia nas competições dentro do Clube Naval, competia em algumas provas do Campeonato Brasiliense de Remo. Eu sempre, como não tinha uma prova de remo adaptado, eu sempre competia como iniciante. Então, eu ganhei algumas medalhas. E aí em 2009, 2010 eu fui competir no Rio. E aí no Campeonato Brasileiro de Remo tinha uma prova de remo adaptado. Então eu competi uma vez na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, inclusive. Aí em 2012 eu tive que parar com o remo porque eu comecei a sentir umas dores no joelho. O remo exige muito da perna, né? Eu tinha que ficar sentado numa adaptação que eu e o meu treinador lá de remo inventamos. E depois disso, eu comecei a ir mais para as trilhas e viajar mais, eu e minha esposa, né? Aqui em Brasília a gente sempre vai para Chapada dos Veadeiros e sempre uma vez por mês. Na época não era tanto assim, era tipo uma vez a cada 4, 5 meses a gente ia para pegar uma trilha para ir para uma cachoeira e dar uma aliviada na cabeça fora da correria da cidade grande. E depois de 2015, essa vontade começou a crescer, de viajar, de ir para outros países, inclusive, e de mais para a Chapada também, né? Aí teve vezes que a gente foi 7, 8, 9 vezes, quase uma vez por mês para a Chapada. E em 2018 eu resolvi colocar na minha rede social o nome de Saci Trilheiro. E isso deu certo, né? Até então eu não gostava muito de aparecer inteiro sem a perna nas redes sociais, mas isso foi mudando. As pessoas foram gostando nas minhas postagens, fazendo trilhas.
E 2018 eu comecei a fazer umas trilhas mais longas também. Eu descobri que eu conseguia, porque até então eu achava que eu só tinha que fazer as trilhas menores, né? E aí em 2018, melhor, a gente fez uma trilha aqui na Chapada dos Veadeiros, a Travessia Sete Quedas, que são 23,5 km. Eu fiquei meio com medo de não conseguir fazer, mas eu me planejei, me preparei bem. A gente faz em 2 dias, então fizemos o primeiro dia 17 km, depois no outro dia 6,5. Foi massa, foi bacana demais. Em 2019 eu fiz de novo a trilha com meus amigos, né? E em 2018, no final do ano, a gente foi para a Patagônia. Aí eu fiz uma trilha lá também, fizemos uma trilha em Ushuaia para ir na Laguna Esmeralda de 10 km. E fui cada vez mais me apaixonando por fazer trilha. E ano passado eu resolvi colocar uma fantasia de Saci. Eu já tinha prometido para os meus amigos que um dia no carnaval eu ia fazer uma fantasia e ia sair para trilha ou ia para uma festa de carnaval e resolvi ir para trilha vestido de Saci. E fui, e deu super certo. Eu consegui me desamarrar da ideia de que os outros estavam olhando para mim. Tipo, eu me despreocupei com o que os outros podiam pensar e fui ser feliz. E é isso que eu tenho procurado fazer. Ser feliz, não se preocupar com o que os outros pensam, ir pra trilha, me desafiar, eu gosto demais disso. E quando eu faço uma postagem que eu recebo elogios, que as pessoas falam que eu sou motivação, que enfim, que eu sou motivo de orgulho, enfim, né? Isso me retorna em forma de motivação e me faz eu querer fazer ainda mais trilha e mais longe. E a natureza é uma maravilha. Quando eu vou para a natureza esquecer os problemas, eu me sinto bem, renova as energias e eu volto para casa muito melhor. Então é isso, é um pouquinho da minha vida. Se quiser ver mais algumas coisas do Saci Trilheiro nas redes sociais, entra no meu Instagram, que é @sacitrilheiro, também tem no Facebook, Saci Trilheiro também. Ou no YouTube, que eu tenho algumas coisas, não muita, mas também Saci Trilheiro. Todos os meus nomes nas redes sociais são Saci Trilheiro, ok? Então é isso, galera. Obrigado por vocês me ouvirem a minha história. Até mais. Tchau.